Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é bem específico, mas muito importante no direito tributário. Vamos falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E o foco vai ser em duas modalidades que geram muita dúvida: a moratória e o parcelamento. A gente vai usar como base o Código Tributário Nacional, aquela lei mais antiga, né? A 5.172 de 66. Especificamente, vamos dar uma olhada nos artigos 151 até o 155A. A ideia aqui é entender melhor como é que funciona isso, né? Quando o fisco pode ou até deve esperar um pouco para cobrar um tributo que, na verdade, já é devido. Quais são as regras para moratória? E para o parcelamento? Tem condições? E se não cumprir? Bom, vamos tentar desembrulhar isso juntos. Mecanismo fundamental essa suspensão. Veja bem, ela não extingue a dívida, tá? O crédito tributário continua lá, válido. O que acontece é que a Fazenda Pública fica impedida, temporariamente, de cobrar, de usar os meios de cobrança forçada, como a execução fiscal. Isso é, assim, crucial para entender a dinâmica entre o contribuinte e o fisco, né? Principalmente em momentos de aperto financeiro ou quando tem alguma discussão rolando, seja administrativa ou judicial. Certo. Então, para começar mesmo, o artigo 151 do CTN já abre o jogo, listando as situações que podem suspender essa exigibilidade. Quais são elas? Isso. O 151 traz um rol, são 6 incisos. Primeiro, a moratória, que a gente vai detalhar. Depois, o depósito do montante integral da dívida. É uma forma de garantir enquanto se discute, né? Terceiro, as reclamações e os recursos no processo administrativo fiscal. Enquanto está discutindo administrativamente, a cobrança fica parada. Quarto e quinto são parecidos. Concessão de medida liminar em mandado de segurança ou liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais. Basicamente, uma ordem judicial para suspender. E, por último, o sexto inciso, que é o parcelamento, nosso outro foco de hoje. É interessante, né, que o parcelamento e as liminares em outras ações foram incluídos depois, em 2001. Mostra que o sistema vai se adaptando. Sim, o direito não é estático, né? Bom, então vamos focar nesses dois: moratória, inciso 1, e parcelamento, inciso 6. Mas antes de entrar nos detalhes de cada um, me diz uma coisa. Na prática, o que é ter a exigibilidade suspensa? É só não precisar pagar na hora ou tem mais coisa? Tem mais coisa, sim. É importante. Significa que, olha, enquanto aquela causa de suspensão estiver valendo, por exemplo, enquanto o parcelamento estiver sendo pago em dia, a Fazenda não pode tomar as medidas drásticas de cobrança. Não pode ajuizar a execução fiscal para cobrar aquela dívida específica, não pode inscrever o nome do contribuinte no CADIM ou em outros cadastros de inadimplentes por aquela dívida. A cobrança fica, digamos assim, congelada. Mas atenção, né? A dívida não some. E, regra geral, continua correndo juro e correção monetária, tá? A menos que a lei que criou a suspensão diga algo diferente. Ah, então a dívida continua crescendo, mesmo suspensa. Normalmente sim. Juros e correção geralmente continuam. A grande vantagem prática imediata é outra. É poder obter certidões de regularidade fiscal. Sabe aquela certidão positiva com efeitos de negativa? É aquela do artigo 206 do CTN? Sei. Importantíssima para contratar com o governo, pegar empréstimo. Exato. Com a exigibilidade suspensa, o contribuinte consegue essa certidão. Mostra que ele tem um débito, mas que a cobrança está impedida por algum motivo legal. E, claro, evita a penhora de bens, o bloqueio de contas enquanto a situação não se resolve ou enquanto ele cumpre o acordo, como no parcelamento. Entendi. Faz toda a diferença para o dia a dia da empresa, né? Agora, tem um ponto no parágrafo único do 151 que me chamou a atenção. Ele diz que a suspensão não libera das obrigações acessórias. O que seria isso? Mesmo sem poder cobrar o principal, o fisco ainda exige outras coisas? Exige sim. As obrigações acessórias são aqueles deveres mais, digamos, burocráticos, instrumentais. São as formalidades que a lei pede para o fisco poder controlar e fiscalizar os tributos. Pensa numa empresa que parcelou o ICMS.
A obrigação de pagar as parcelas está lá. E se pagar em dia, a exigibilidade do saldo está suspensa. Ok. Mas a empresa não está dispensada de continuar entregando a GIA, a EFD, sabe? As declarações mensais do ICMS. Ah, as declarações. Isso. Tem que continuar emitindo nota fiscal direitinho, escriturando os livros fiscais. Tudo isso é obrigação acessória. A suspensão afeta a cobrança do dinheiro principal, juros, multa, mas não desobriga dessas formalidades. E olha que interessante. Muitas vezes, o descumprimento de uma obrigação acessória pode ser justamente o motivo para perder o benefício da suspensão. Tipo, deixar de entregar a declaração pode levar à rescisão do parcelamento. Nossa, é uma coisa amarrada na outra, então. Tem que ficar atento a tudo. Bom, vamos entrar na moratória agora, começando pelo artigo 152. Quem é que pode conceder essa moratória? A regra geral parece ser quem criou o tributo, certo? Essa é a regra principal, sim. Está lá na linha A do inciso 1 do 152. Quem tem competência para instituir o tributo é quem pode dar a moratória geral. Então, o município decide sobre IPTU e ISS, o Estado sobre ICMS e IPVA, a União sobre Imposto de Renda, IPI e contribuições federais. Faz sentido, né? É a autonomia de cada ente para gerir seus créditos. Sim, parece lógico, mas aí vem a linha B com uma exceção bem curiosa envolvendo a União. Ela pode dar a moratória para tributo que não é dela, estadual, municipal, como assim? Pode, mas é uma situação muito específica. Excepcionalíssima mesmo. A União só pode conceder moratória para tributo estadual ou municipal se, ao mesmo tempo, ela também der moratória para os tributos federais dela e para as obrigações de direito privado. Obrigações de direito privado, tipo dívida com banco. A interpretação é que abrangeria outras dívidas também, numa situação de colapso geral. Isso mostra que é uma ferramenta para ser usada só em casos de gravidade extrema de impacto nacional. Pensa numa calamidade pública gigantesca, uma crise econômica sistêmica muito profunda, algo que exige uma ação coordenada do governo federal em todas as frentes para tentar estabilizar as coisas. É algo raríssimo de acontecer. Uau! Realmente bem drástico. E além dessa moratória geral, que vem por lei, o artigo 152 fala também em concessão individual. Essa é mais comum. A autoridade pode escolher para quem dá. Não é bem escolher, não. Existe a possibilidade da moratória individual, sim, concedida por um despacho administrativo. Mas, atenção, essa autoridade não age por vontade própria. Ela só pode conceder se houver uma lei anterior autorizando essa concessão individual. A lei tem que prever essa possibilidade e dizer quais são os requisitos, as condições. Aí o contribuinte pede, comprova que cumpre tudo o que a lei exige e a autoridade administrativa analisa. Se estiver tudo certo, ela concede por despacho, mas sempre amarrada na lei prévia. Entendi. Não é um favor pessoal, tem que ter base legal. E essa moratória, seja geral ou a individual, ela tem que ser igual para todo mundo ou pode ser mais focada? O parágrafo único do 152 parece indicar que pode haver um direcionamento. Pode sim. O parágrafo único dessa flexibilidade. A lei que concede a moratória, ou a que autoriza a concessão individual, pode restringir onde ela se aplica. Pode ser uma restrição geográfica, sabe? Limitando a uma região específica. Pensa nos municípios atingidos por uma enchente, uma seca muito forte. A moratória pode ser só para eles. Faz sentido. Ou pode ser uma restrição por tipo de contribuinte. Pode valer só para agricultores familiares, por exemplo, ou para um setor industrial que está numa crise declarada, ou só para micro e pequenas empresas. Isso permite direcionar o benefício para onde ele é realmente mais necessário, sem ter que dar para todo mundo indistintamente. É uma ferramenta de política fiscal também, né? Sim, permite calibrar a medida. E a lei que cria a moratória, o que ela precisa dizer? O artigo 153 entra nesse detalhe, né? O que é essencial que esteja na lei. Exato. O 153 define o conteúdo mínimo. É para garantir clareza, segurança jurídica. A lei tem que especificar, primeiro, o prazo de duração, até quando vale o benefício. Essencial, né? Segundo, se for possível a concessão individual, tem que dizer quais são as condições que o contribuinte tem que cumprir para ter direito. E terceiro, a lei pode, não é obrigatório, mas pode detalhar mais coisas. Por exemplo,
quais tributos exatamente estão incluídos. Às vezes não são todos. Pode dizer se a moratória vai funcionar como um parcelamento, definindo o número de parcelamentos, vencimentos. Ah, então a moratória pode incluir parcelamento? Pode. A lei pode prever isso, como diz o inciso 3, a linha B do 153. E pode também exigir garantias do contribuinte, no caso da concessão individual. O ponto central é: tudo tem que estar na lei, para evitar arbítrio e dar previsibilidade. Certo. Agora uma dúvida que muita gente tem. A moratória vale para dívidas que ainda vão surgir, de fatos que vão acontecer depois da lei, ou só pega o que já estava atrasado? O artigo 154 responde isso. Responde sim. E a regra geral do 154 é que a moratória só alcança os créditos que já estavam constituídos definitivamente quando a lei ou o despacho entrou em vigor. Ou seja, aqueles que o fisco já tinha lançado e notificado o contribuinte. Também vale para aqueles cujo lançamento já tinha sido iniciado até essa data. Quer dizer, ela olha para o passado ou para o presente bem imediato da dívida. Dívidas futuras, de fatos geradores que vão ocorrer depois da moratória ser concedida, em princípio, não entram. Ficam fora do benefício. A menos que. A menos que a própria lei que criou a moratória diga expressamente o contrário. O que, vamos combinar, seria bem incomum. A ideia é aliviar um passivo existente, não dar um cheque em branco para o futuro. Entendi. E tem alguma restrição quanto ao comportamento do contribuinte? Alguém que agiu de má fé, com dolo, fraude, simulação, pode pedir moratória para essa dívida? Não pode de jeito nenhum. O parágrafo único do artigo 154 é taxativo nisso. Ele diz que a moratória não aproveita, ou seja, não se aplica aos casos de dolo, fraude ou simulação do contribuinte ou de alguém que agiu para beneficiá-lo. A moratória é um benefício, um favor fiscal. Pressupõe boa-fé. Não pode servir para proteger quem agiu de forma ilícita, para não pagar ou pagar menos imposto. Se a dívida tem essa origem suja, digamos assim, a moratória não cola nela. Faz todo sentido, o que nos leva a um ponto bem delicado: a revogação da moratória, principalmente a individual. E se a pessoa consegue o benefício, mas depois o fisco descobre que ela não cumpria as condições, ou deixou de cumprir no meio do caminho? O artigo 155 trata disso, né? A situação pode ficar bem feia para o contribuinte. Pode ficar feia sim. O artigo 155 é claro. A concessão individual não é um direito adquirido para sempre. A autoridade administrativa tem o dever de revogar a moratória de ofício por conta própria se descobrir que o beneficiário ou não cumpria as condições já na época que pediu, ou deixou de cumprir depois, ou não atendeu algum requisito para conseguir ou manter o benefício. E o que acontece imediatamente quando revoga? A dívida volta a ser cobrada na hora? Exato. O efeito imediato é esse. O crédito tributário volta a ser exigível. O fisco pode cobrar o valor todo ou o que faltava pagar com juros de mora. E atenção, os juros contam desde o vencimento original do tributo, tá? É como se a moratória nunca tivesse existido para aquele período em que ela valeu indevidamente. Mas o 155 faz uma distinção importante nas outras consequências, dependendo do motivo da revogação. Ah, tem diferença se foi só um deslize ou se teve má fé mesmo. Como é isso? Tem, e a diferença é grande. O artigo 155 tem 2 incisos para tratar disso. Olha só, o inciso 1 diz que se a revogação foi por dolo ou simulação do contribuinte ou de alguém agindo por ele. Ou seja, comprovou-se a má-fé para conseguir ou manter a moratória. Aí a coisa aperta. Aperta. Além de cobrar o crédito com juros, o fisco vai impor a penalidade, a multa cabível pela infração original ou pela própria fraude. E tem mais. O tempo que durou essa moratória irregular não conta para a prescrição. O fisco não perde prazo para cobrar por causa do período em que foi enganado. Nossa, pesado. E no outro caso, sem dolo? Aí é o inciso 2º. Se a revogação aconteceu por outros motivos, tipo, o contribuinte deixou de cumprir uma condição que surgiu depois, mas sem essa intenção clara de fraudar, sem dolo ou simulação comprovados, nesse caso, a revogação também leva à cobrança do crédito com juros, claro, mas não se impõe uma multa extra só pela revogação.
As multas originais da dívida continuam valendo, óbvio. E nesse caso, sem dolo, o tempo da moratória conta sim para a prescrição. A revogação só pode acontecer se o direito do fisco de cobrar ainda não prescreveu. Isso mostra como é importante não só ser honesto na hora de pedir, mas também ficar de olho e cumprir tudo direitinho durante todo o prazo da moratória individual. Qualquer vacilo pode sair caro. Fica bem claro. Moratória é um alívio, mas com responsabilidade grande. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora para outra forma de suspensão, o parcelamento. Tá lá no artigo 155A, que entrou depois no CTN, né? Ele também depende de lei específica, igual a moratória. Correto. O artigo 155A começa dizendo isso. O parcelamento será concedido na forma e condição que a lei específica de cada ente, União, Estado, Município, estabelecer. Não é um direito automático. Precisa de lei autorizando e dizendo como funciona. A diferença principal, conceitualmente, é que o parcelamento sempre envolve dividir a dívida em prestações, pagar aos poucos. A moratória, como a gente viu, pode ser só adiar o pagamento total ou até um parcelamento se a lei dela prevê. Mas o 155A trata especificamente dessa modalidade de pagar em fatias ao longo do tempo. E quando a gente fala em parcelamento, logo vem à cabeça aqueles programas especiais, tipo Refis, que perdoam juros, multas. O parcelamento comum, esse do CTN, ele também tem esses descontos? O parágrafo 1º do 155A parece dizer que não, né? Exato. A regra geral, dita no parágrafo 1º é, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento normal do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Ou seja, no dia a dia, no parcelamento ordinário, o valor que vai ser dividido em prestações já inclui o principal corrigido, os juros de mora que acumularam e as multas que já existiam. Ah, então aqueles Refis, PERT, esses programas são a exceção. São justamente a disposição de lei em contrário que o parágrafo menciona. São leis específicas, geralmente temporárias, que o governo lança para incentivar a regularização. Aí sim, nessas leis especiais, é comum ter redução grande, às vezes até perdão total, de juros e multas, se o contribuinte cumprir certas condições. Mas fora desses programas especiais, o parcelamento comum é basicamente uma ajuda no fluxo de caixa. Permite pagar o valor total devido em mais tempo, só que os juros continuam incidindo sobre o saldo que falta pagar. O custo final da dívida pode até ficar maior. Entendido. É importante ter essa clareza. Agora, o parágrafo 2º diz que as regras da moratória se aplicam subsidiariamente ao parcelamento. O que isso quer dizer? É tipo usar as regras de um no outro? Exatamente isso. Subsidiariamente significa que, naquilo que a lei específica do parcelamento for silenciosa, for omissa, a gente pode buscar a resposta lá nas regras gerais da moratória, nos artigos 152 a 155, para complementar. Pensa assim. Uma lei de parcelamento municipal não diz o que acontece se descobrirem que o contribuinte usou documento falso para conseguir parcelar. E aí? Boa pergunta. Pela regra da subsidiariedade, a gente poderia aplicar o que está lá no artigo 155, inciso I, da moratória. Revoga o parcelamento, cobra o saldo com juros, aplica a multa por fraude e o tempo não conta para prescrição. É uma forma de o sistema ter uma resposta, mesmo quando a lei específica do parcelamento não pensou em tudo, usando a disciplina mais completa da moratória como um guia, um padrão. Que interessante essa conexão entre os dois institutos. E para a gente fechar o artigo 155A, tem os parágrafos 3º e 4º, que entraram em 2005 e falam dos devedores em recuperação judicial. Por que essa previsão especial para eles? Esses parágrafos são muito importantes. Eles tentam equilibrar duas coisas que às vezes batem de frente. A necessidade do governo de arrecadar imposto e a política de tentar salvar empresas que estão em crise, a recuperação judicial da Lei 11.101. O parágrafo 3º basicamente diz, olha, empresa em recuperação judicial está numa situação financeira muito delicada. Precisa de condição especial para pagar imposto. Senão o plano de recuperação que ela fez com os outros credores não vai dar certo. Por isso, ele manda que tenha uma lei específica de cada ente, União, Estado, Município,
para tratar do parcelamento dos tributos dessas empresas em recuperação. Ok, tem que ter uma lei especial. Mas e se o estado ou município não faz essa lei? A empresa fica sem opção. Não fica. Aí entra o parágrafo 4º como uma rede de segurança. Ele diz, se não tiver a lei local específica para recuperação judicial, a empresa pode pedir para entrar no parcelamento comum daquele ente. Só que tem uma garantia mínima. O prazo desse parcelamento comum não pode ser menor do que o prazo que estiver previsto na lei federal específica sobre parcelamento para devedor em recuperação judicial. Isso, claro, se essa lei federal existir e tratar do prazo de forma geral. Na prática, foi um jeito de criar um piso, um tratamento um pouco melhor para essas empresas, mesmo que o Estado ou município não tivesse feito sua própria lei ainda. E também pressionou os entes a criarem suas regras específicas, né? Entendi. Garante uma condição mínima e alinha com a política de recuperação de empresas. Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa, né? Moratório e parcelamento são ferramentas complexas, cheias de detalhes. Recapitulando rapidinho. São duas formas de suspender a exigibilidade do crédito, lá no CTN. A moratória pode ser adiar o pagamento ou até parcelar, precisa de lei. Pode ser geral ou individual, muitas vezes ligada a situações mais graves. Já o parcelamento do 155A é essencialmente dividir para pagar, também depende de lei e, como regra, não perdoa juros e multa, a não ser nos programas especiais tipo Refis. Ambos ajudam o contribuinte, dão um fôlego, mas exigem muito cuidado para cumprir as regras. Ótima síntese. São institutos com lógicas um pouco diferentes, mas que compartilham esse efeito importante de suspender a exigibilidade, como diz o artigo 151. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Pensando que esses benefícios, principalmente a moratória individual e o parcelamento, são cheios de condições e podem ser revogados, e a gente viu que a revogação pode ter consequências bem sérias, especialmente se tiver dolo. Como é que o contribuinte deve pesar isso? O alívio imediato que eles trazem versus obrigações que continuam e o risco de ter um problema maior lá na frente se não seguir tudo à risca. Fica aí a provocação, né? Sobre a importância de um planejamento tributário que pense não só em conseguir o benefício, mas em como mantê-lo e quais as consequências se ele for perdido. A gestão do benefício depois de concedido é tão crucial quanto a negociação inicial.